de uma história, eu ouvi essa história faz muito tempo. Conta a história que numa determinada cidade o prefeito local estimulou as pessoas a denunciarem a sujeira. Então, uma senhora decidiu que ela seria fiscal da cidade. Se autonomeou a guardiã da limpeza. Então, por onde ela passava, ela ia anotando o número das casas, o nome da rua, e depois denunciava. E contava para as autoridades que ela viu, encontrei uma casa suja, mal cuidada, sem pintura, essa casa precisa ser punida, né? O dono precisa ser punido, precisa ser multado. E a mulher estava desempenhando muito bem o papel dela. Todo dia ela conseguia denunciar uma meia dúzia de outras casas ali, sujas, mal cuidadas, e a prefeitura local emitindo as multas, né, punindo os moradores. Até que um belo dia, uma pessoa que sabia que ela era fiscal, né, se auto-intitulava dona guardiã da verdade e da limpeza moral da cidade. Uma pessoa denunciou para ela, falou, olha, eu sei de uma casa que está muito suja. A mulher falou, então me dê o endereço. Ele falou, eu não tenho endereço, eu sei te levar lá. E a pessoa foi mostrando o caminho, caminhando com ela, e pouco a pouco a mulher foi identificando o caminho. E quando ela chega no lugar que a pessoa levou-a para denunciar, era a casa da mulher. A casa suja, mal cuidada, mal pintada, era a pior casa do bairro. Bom, essa historinha eu lembro dela, porque ela ensina o seguinte, né? Enquanto eu estou preocupado para cuidar do que o outro faz, para cuidar se o outro está agindo certo ou errado, eu estou me esquecendo de cuidar das minhas coisas, eu estou me esquecendo de policiar aquilo que me compete, que é cuidar da minha vida, do meu entorno, das minhas responsabilidades. É muito fácil assumir um papel de juiz e condenador, de acusador dos outros, mas também é muito fácil a gente deixar de lado as nossas obrigações e, pior ainda, né, a gente justificar o porquê que não fez aquilo que devia ter sido feito. Eu ouvi certa vez de um amigo, do querido Lucas Vitório, um cara extraordinário, ele disse uma frase que para mim me marcou. Ele falou, quem é especialista em dar desculpa não é bom em mais nada. Já encontrou a sua especialidade. E é isso, tem gente que se especializa em apontar o defeito do outro e esquece de olhar para si. Esse é um exercício que eu busco fazer com frequência. Eu vejo o defeito do outro e aí eu penso, o que é que eu estou errando? Nem sempre eu consigo corrigir aquilo que eu identifico em mim que está errado. Mas já é um primeiro passo, né? Despertar e desenvolver a consciência da própria limitação. Eu só consigo mudar aquilo que eu identifico que está errado. Eu só consigo fazer um processo de transformação pessoal se eu, em vez de ficar olhando o defeito dos outros, o problema dos outros, eu reservar esse mesmo tempo para cuidar da minha autoavaliação, daquilo que me leva a agir da maneira que eu não deveria agir, dos motivos que me fazem isso, e muito mais do que os motivos, é como é que eu faço para parar de agir assim. Para isso eu preciso descobrir onde é que estão as raízes, né, as crenças que me levam a isso, quais são os sentimentos que eu desperto em mim quando eu vejo, me deparo, ou então quando eu procrastino, por exemplo, para resolver um problema que eu deveria resolver e eu não resolvo. Eu preciso identificar a causa raiz, os sentimentos envolvidos, para depois eu conseguir mudar. Isso tudo leva tempo e energia. Tempo e energia que às vezes eu desperdiço, querendo corrigir o mundo, apontando o que está de errado aí pelo mundo afora. Tempo é limitado, todo dia a gente tem 24 horas. Energia, embora a gente não tenha um gradiente, né, o quanto a gente tem de energia no dia, mas também é limitado. Se eu uso meu tempo e minha energia para cuidar de coisas que não estão no meu controle, que eu não faço gerência alguma sobre aquilo, eu não passo de um reclamão. Eu não deixo espaço para fazer um trabalho de melhoria. E aí eu passo a ser apenas uma pessoa chata. Uma pessoa que só sabe reclamar das coisas e ver defeito nos outros. E não percebo o que há de errado em mim. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, né? Jesus fala, né? Vedes o cisco no olho do outro, mas não vês a trava que se encontra no teu olho, né? Então é isso. Primeiro olha para si, resolve os teus problemas,
Deixa de ser igual a mulher que apontava as casas sujas, porque o tempo que eu levo para apontar a casa suja, eu não estou limpando a minha. Excelente quinta-feira, tenha um dia de luz, seja produtivo, ame sua família, trate bem as pessoas que você diz que ama, trate bem as pessoas que não podem te beneficiar em absolutamente nada, trate bem todo mundo que está ao seu redor, e a vida talvez vai começar a melhorar aos poucos. Valeu.